Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e obter cada vez mais conhecimento. Vale lembrar que conhecimento não pesa, né? E você leva consigo para onde você for, né? Se você atravessar a rua, conhecimento vai com você. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar seguramente tem um empreendimento certo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele cantinho gostoso, aquele cantinho para viver com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade. Fique atento aos novos lançamentos e aos empreendimentos já construídos e entregues pela construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedora, por toda a trajetória profissional e empresarial. Consulte sempre um bom consultor, tenha sempre ali alguém para compartilhar com você ideias, compartilhar com você o planejamento do seu negócio. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu empreendimento, para que você concentre a sua energia em fazer bons relacionamentos e fazer bons negócios. Bons negócios levam ao aumento de faturamento, e o aumento de faturamento leva à prosperidade da sua empresa. No episódio do seu canal da NTBA, nós vamos ter hoje uma conversa mais do que especial, naquele cantinho gostoso nosso de todo o episódio, mas aqui eu vou fazer uma reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. Toda empresa, quando nasce, ela não nasce com data finita, salvo algumas raríssimas exceções. Todos nós, quando abrimos o nosso negócio, colocamos lá no contrato social que a empresa ali é por tempo indeterminado. Uma boa parte dessas empresas, elas não são empresas assim alheias à vontade coletiva, às vezes de parentes e de amigos. Claro que hoje nós temos empresas que têm o seu capital aberto na Bolsa de Valores, são SAs. A gente tem empresas com sócios, com fundos de investimento, né, que muitas vezes não fazem parte do nosso rol de relacionamento, mas simplesmente aportam recursos porque tem a perspectiva do seu retorno em função da atividade empresarial que está sendo então ali desempenhada por aquela empresa. Mas, talvez na grande maioria dos casos, nós temos então as empresas que são formatadas, são cunhadas no seio das famílias. Portanto, as empresas familiares. Já diria alguém, né? Amigos, negócios à parte. Mas como é que você faz isso com a família? Que ambiente você acaba tendo numa empresa familiar? Ah, porque o avô fundou a empresa, então ele manda e o pai obedece, que o pai, por sua vez, é o segunda geração, manda, e o neto, que é a terceira, obedece. Seguramente a gente acaba gerando aí uma zona de conflitos. Por outro lado, já diria alguém, não contrate alguém que você não possa demitir. E a questão é, como é que você demite o seu avô, o seu pai, o seu filho, o seu sobrinho dentro de uma empresa familiar? Então veja que por vezes nós temos que ter o equilíbrio, nós temos que ter a sabedoria de, mesmo tendo uma empresa familiar, estabelecer as regras do jogo e as funções que cada um vai ocupar dentro da organização, com suas funções, com a sua visão, com as atividades, sobretudo calcada no planejamento, que é outra palavrinha difícil dentro de empresas familiares. Muitas vezes vai se achando, vai fazendo, e quando vê o buraco já está formado, basta apenas mergulhar nele. E é sobre essa temática que a gente vai conversar hoje, naquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Estamos de volta aqui, empreendedor e empreendedora, naquele cantinho gostoso do seu canal da NTBA, aquele cantinho onde a gente sempre traz pessoas inteligentes, pessoas muito bem-humoradas, pessoas generosas em transmitir para você, empreendedor, o conhecimento, compartilhar esse conhecimento e as vivências. E hoje temos aqui no nosso cantinho gostoso uma convidada por mais do que especial, administradora de empresas,
tem toda uma experiência na gestão, inclusive, de empresas familiares. Alguém que conhece aí da vida administrativa, é professor universitário na área de administração, então também tem uma condição mais do que diferenciada em passar, em transmitir, em compartilhar o seu conhecimento. Alguém que traz consigo também uma bagagem internacional. Porque, para falar da convidada de hoje, há-se hablar espanhol perfeitamente. Bem-vinda, Nieves Orosa. Obrigada, muito obrigada. Ela ficou emocionada, gente. Ela não é assim no seu dia a dia. Nieves, seja bem-vinda ao nosso canal da NTBA, é um prazer tê-la conosco. E eu diria que é um tema muito especial para a gente conversar juntos, Nieves. Gestão de conflitos na empresa familiar. Trabalhar com um parente é complicado? Muito. É muito complicado. É um tema até, inclusive, que é delicado de abordar, porque ninguém gosta de falar que tem conflito. As pessoas se escondem, as pessoas não tendem a dizer, temos conflito na nossa empresa, ou quer seja intrapessoal, intergrupal. De qualquer maneira, ninguém gosta de assumir. Isso é o primeiro erro que pode ocorrer na empresa familiar, é não assumir qual é a causa do conflito, né? Então, você falou do planejamento, tem que ter realmente um planejamento muito bem estruturado, saber quem é na hierarquia, não tem a ver com a relação de pai e filho, mas sim de poder, né? De quem está no comando. Então, é muito complicado, realmente, como eu digo, um tema que as pessoas não tendem a tratar. Às vezes eles vão buscar um contador, eles vão buscar um advogado, mas não buscam, às vezes, essa experiência, essa consultoria na gestão do conflito. E acho que isso é muito importante, primeiro, como eu digo, assumir que é natural ter conflitos. O conflito até é salutar, acho que o conflito é bom. O problema é quando o conflito vira extrapola, né? Quando ele se torna disputa. E disputa pelo poder, disputa entre pai e filho, mãe e filhos, sobrinhos, primos. Então, esse é o grande problema. Então, enquanto está, às vezes, ali no conflito, ele é legal, porque ninguém vai concordar com o outro o tempo todo. Não é normal, não é natural, porque cada um de nós temos também nossos ideais de mundo, de negócio, de mercado. Ninguém é limitado, né? Então, essa vontade de querer fazer coisas diferentes leva ao conflito. Agora, se ele não vai sendo administrado ao longo do tempo, ele é muito cruel, porque tem que haver um planejamento. Então, quando a gente fala em conflito, ele pode ocorrer logo no início do negócio, ele vai ocorrendo ao longo do tempo no negócio, e ele pode ocorrer lá no processo sucessório. Que acho que talvez seja a parte mais complicada, né, Nieves? Sim, eu creio que é, porque assim, herdeiros todos são, porque herdeiro é natural. Então não tem como questionar, fulano não é herdeiro. Herdeiro é. Ponto. Se é filho, herdeiro. Agora, sucessor é outro departamento. E aí vem, às vezes, as preferências pessoais, que nem sempre é o mais competente, às vezes é o preferido, mas não é o que está mais preparado. Então, assim, esse é um estágio, como você falou, vem do avô para o pai, para o filho, e é um estágio sempre muito delicado no mundo, hein? Não é assim, aqui. É no mundo, é nas empresas familiares no mundo. Independe que ela vai crescendo ao longo do tempo, vai se tornando uma empresa maior, mas sempre há o controle da família. Então, é muito complicado, quando você falou da demissão. Como vai demitir um filho? Porque envolve a família. Então, o processo do conflito se torna assim aquele tabu por conta desse medo. E como que fica em casa? E a esposa? Como é que ela vai enfrentar? Então, é muito complicado. Deixa até aqui pegar, você falou no podcast, como é que faz em casa? Como é que fica o almoço de domingo? Sim. Né? Porque eu já tive a oportunidade, Neves, de ter aí a felicidade de atender empresas familiares. Então, o que acaba acontecendo é você está ali conversando com o patriarca da família, que foi, por vezes, o criador da empresa. Ele tem uma visão e já se vão lá mais de 50, 60 anos, né, da existência da empresa.
Então, naturalmente, você tem lá uma visão da época da empresa que tinha um cenário econômico de oportunidades também diferente do que nós temos hoje no século XXI. Você tem uma segunda geração que acaba vindo sobre a rigidez daquela primeira, porque invariavelmente é interessante que parece ser um traço comum e você também pela vivência, me corrija se eu estiver errado, Nieves. Geralmente aquele que monta o negócio, ele vem de uma situação às vezes financeira bastante austera, bastante crítica. Então ali o investimento foi ali cunhado, trabalho sol a sol, aquela labuta diária, para que você comece a criar uma estrutura. E com o passar do tempo, os filhos são colocados para trabalhar, né? Muitos dos quais sempre reclamam. Eu, quando era menor, quando era criança, nunca recebia um centavo, né? Mas tinha que trabalhar todos os dias com meu pai. E de repente a gente encontra empresas já numa terceira geração, que os netos já estão já na sua faixa dos seus 25, 26, 30 anos, ou seja, já estão à frente também dos negócios. Mas o que eu sinto às vezes, Nieves, é a falta de definição dos papéis. Porque tudo bem, eu sou avô, eu sou pai, eu sou neto, eu sou filho. Isso está num seio familiar, isso está consagrado. Mas na empresa, por vezes eu enxergo que falta essa definição de papel e esses papéis muitas vezes se misturam. E aí que eu brinco. Como que a gente faz com o almoço de domingo, Nieves? Bom, é complicado. É como eu disse, é um tema que ninguém quer assumir de ser assim, estamos com problemas na empresa e vai afetar a família. É muito difícil separar, porque é um círculo, né? O círculo familiar ele vai para a empresa e quando vão vindo os agregados, nem sempre, como você falou, são gerações distintas, com ideias diferentes. Também não significa que quem está chegando agora não tenha suas competências, sua potencialidade de jeito nenhum, não estou falando isso, de forma nenhuma. Pelo contrário, às vezes eles até superam o seu fundador. O difícil, às vezes, é enfrentá-lo. Até para construir um novo negócio dentro de novas características para atender o mercado, porque inicialmente sempre a empresa familiar ela prima pela qualidade do seu produto, do seu atendimento, é quase que personal, né? É personalizado, né? Aquela coisa. E quando você tem ambições de prosperar, de crescimento, quem está vindo agora tem outro olhar sobre o mercado e sobre o negócio. Então, não significa que os dois estão errados ou que só um está correto. Pelo contrário, às vezes tem que respeitar o quem está chegando. Às vezes a gente vivencia isso quando você vai fazer uma consultoria numa empresa familiar e você, às vezes, você vai dar ali os seus indicadores, o que deve fazer, algumas, claro, um feedback. Para isso você foi contratado. E a pessoa às vezes fala assim, nossa, bem que meu filho me falou isso. Bem que a minha filha tinha me falado sobre isso. Eu lhe digo, pô, e por que você não ouviu? Exato. Por que você não ouviu? Quer dizer, você acha que ela é incompetente? Então, por que ela está na empresa se ela não tem competência? Claro que tem. Então, assim, é complicadíssimo. E aí as coisas vão se agravando, porque aí vem um segregado, né? Aí vem um genro. Aí fala, genro não é parente. Não, calma, alto lá. Às vezes o genro supera os filhos. Eu conheço casos de genros superar os filhos. Fantástico, ideias inovadoras, preparadíssimo, veio para dar aquele upgrade na empresa. Então, também é delicado, porque eu te falo assim, mas eu que sou herdeiro. Então, filho, você é herdeiro, você é sucessor? Nem sempre, né? Então, assim, é realmente o tempo todo bombardeado de conflito essa empresa. Então, se sabe aproveitar esse conflito e tirar o proveito, é claro que a empresa vai prosperar, vai melhorar e tudo mais. E também, às vezes, tem assim, o pai já tem esse costume de falar assim, esse aqui é meu sucessor. Calma, alto lá, é um bebê, é uma criança. Como, você não sabe? Você tem uma filha, você tem um filho, por que ele é o sucessor? E a filha não? Então, assim, há essa cultura, né? Essa cultura de que, às vezes, o filho tem que ser o sucessor. Não necessariamente. Não estou dizendo que todas, mas a maioria tem super competência, são preparadas, são audaciosas, são incríveis, né? Então, nem sempre, mas culturalmente, meu sucessor, meu herdeiro. Em que momento, Nieves, a gente consegue, de alguma forma, definir esse papel? Ó,
Você, embora seja meu filho, seja meu neto, mas talvez não seja você a dar continuidade. Isso deve ser bastante delicado, né? Porque é diferente de eu tirar um CEO, de eu tirar um presidente de uma empresa, porque ali é um cargo, né, técnico, que está ali por contrato, né? E contratos prevêem justamente essa situação de mudanças, né? Porque às vezes talvez você não consiga render aquilo que a empresa espera de você, você faz a mudança que é natural. Né? A única coisa que a gente aprende no mundo dos negócios, que é uma constante, são as mudanças. Essa é a única constante que a gente tem no mundo dos negócios. É mudar. É mudar a estrutura, é mudar a visão de negócio, é mudar aproveitamento de mercado. Mas quando a gente fala da gestão de uma empresa familiar, qual é o momento mais crítico de a gente definir que aquele herdeiro eventualmente não é o sucessor? Porque o problema não está naquele que na geração seguinte que não se enxerga mais na empresa, que isso acontece. Porque invariavelmente você tocou num ponto que eu acho que é crucial. Os mais novos, por vezes, já são mais preparados, porque tiveram eventualmente a oportunidade de cursar uma universidade, já fizeram pós-graduação, já fizeram eventualmente até mestrado e doutorado. Ou seja, tem acesso a um outro rol de informações que muito provavelmente o pai, né, oriundo daquela geração anterior, e o mesmo avô, né, que é o mandatário, que eventualmente tenha criado a família, veio numa outra condição de conhecimento, de informação muito diferentes. Eu confesso, ao longo desses 30 anos de jornada aí como consultor nessa área, eu vejo na área de gestão, eu vejo que são poucos os avós que já vinham com conhecimento técnico. Eles vinham muitas vezes com conhecimento prático, principalmente na atividade comercial. A gente pode enumerar aqui inúmeras empresas que, invariavelmente, o fundador começou como um mascate. Ele era um mascate, vendia de porta em porta e, de repente, ele resolve, né, começar a atuar efetivamente com um segmento comercial e passa aí a construir o seu ponto fixo. Né? Mas em que momento a gente consegue assim enxergar com mais nitidez? Olha, você é meu herdeiro, mas você não vai ser meu sucessor nessa história. Porque às vezes o filho espera que o pai dê carta branca para ele fazer e ele não vai ter isso porque, por vezes, não é aquele que é o mais preparado. Mas quando é esse momento crítico, Nieves? Bom, não tem uma regra específica, não existe na literatura dizer tal momento é o momento mais indicado, porque cada atividade econômica, cada empresa, ele tem suas própria cultura, seus valores, seus princípios que vão ali administrando o negócio. Então, vai muito do empreendedor também abrir mão desse poder, porque ele é o dono, ele tem o poder. E abrir mão do poder é algo muito traumático, às vezes, para o próprio empreendedor. Então, vai do próprio empreendedor abrir mão e dizer assim: olha, eu acho que você pode assumir. E, por outro lado, também vai ter que ter muito pulso para o tempo todo ser transparente e mostrando para o seu sucessor, o seu herdeiro, o quanto às vezes ele está despreparado. Porque veja bem, tudo bem que uma universidade, um doutorado, um mestrado vai dar para ele um suporte muito grande, mas tem o lado da vocação. Isso a gente não pode ignorar, que é um grande trunfo das empresas familiares, essa vocação dessa pessoa para determinada atividade econômica. Isso é incrível. Então, é por isso que eu digo que às vezes o saber lidar com esse conflito e harmonizar esse conflito e sempre a transparência. E como você falou num primeiro momento, o papel, que fica muito claro, olha, eu sou ainda o dono, eu tenho poder, eu tenho comando, eu tenho a lucidez, e eu vou te preparar, mas por enquanto, ou você não tem condições, você não tem feeling, eu não sei, algum momento só que não tem assim, uma varinha mágica que outra pessoa vai aceitar naturalmente. Aí eu creio que o melhor caso é buscar ajuda. Ajuda. Antigamente buscar uma ajuda era como se fosse uma fraqueza. Hoje não. Hoje até é chique. Procurar ajuda. Não tem problema se arruma um coaching. Antes davam outro nome, mas que arrume um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Isso não Vale né? terapia em grupo, Nieves? Sim, vale tudo, principalmente. Então, assim, no passado era uma coisa que era um tabu, né? Imagina, eu falar, tenho meu psicólogo, Hoje não, hoje é chique, né? Então não tem vergonha de buscar ajuda em todos os aspectos, porque às vezes também o filho
não está preparado para a negativa. Principalmente que às vezes, como você falou, o avô, o pai também apadrinharam muito, passaram muito a mão. Às vezes não foram dizendo para ele, dando feedback de que tinha fraqueza. Ele tinha umas fraquezas. Então, nem sempre essa transparência ocorre, por causa desse milindre aí de misturar a empresa e a família. Mas vai ter que ter muita coragem, muita persistência e buscar ajuda de profissionais, que o que não falta são bons profissionais. Tem os maus, mas tem muito bons por aí que podem auxiliar, ajudar a empresa a prosperar. E aí, claro, como eu digo, juntar reforços. Por quê? Veja bem, também é como eu digo, não se pode ignorar o potencial daquele empreendedor. Não se pode negar. Ah, naquele tempo era assim. Não, gente, não tem aquele tempo, outro tempo. Tem coisas que não passa de moda, não é moda, não se trata de moda. Você atender bem um cliente não é moda. Pelo contrário, há uma decadência de atendimento ao cliente que é incrível. Você não tem bom atendimento. Às vezes não tem. E às vezes o dono era super atencioso. Eu vivenciei um caso, tinha um amigo que ele era de São Paulo, um dia falou assim, vou descer, vamos almoçar e tal. Aí fomos num lugar aqui na região, lá no final do almoço, ele ficou observando, ele é consultor de empresa, um grande consultor, super preparado e tal. Lá no final do almoço falou assim, meu Deus, o dia que esse dono morrer, essa empresa fecha, porque esse filho é um cavalo. Essas palavras dele, não minhas. Eu disse, que horror. Eu até me assustei com a fala dele. Falou, gente, é verdade. Aconteceu. Por quê? Ora, porque ignorar o que o pai tinha de bom foi um erro do filho. Então, assim, há erros também dos pais, lógico, mas é essa dificuldade que às vezes se tem desse ciúme pelo poder ou dessa disputa pelo poder e que às vezes leva à bancarrota mesmo, né? Então, tem que ter essa maturidade e do pai dando esse feedback e o filho também aceitando que ele também não é o todo-poderoso, que tem muitas pessoas que são semi-analfabetas, mas têm um potencial incrível, têm um feeling para negócios, transforma tudo em dinheiro. Então, não se pode ignorar o conhecimento, pelo amor de Deus, de forma nenhuma, mesmo porque tem que ter conhecimento, tem que estar atento às tendências do mercado, à tecnologia, pelo amor de Deus. Hoje em dia, ignorar a tecnologia. A tecnologia é decretar morte súbita, né? Não pode. Então, assim, tem que haver essa conciliação dessas experiências, desses conhecimentos de ambos, né? Então, Neves, eu queria aproveitar dentro dessa tua fala, que eu acho que é extremamente importante, a gente encontrar um equilíbrio, né? A gente está falando até agora de um equilíbrio, né? De uma experiência, de uma vivência de quem trouxe a empresa até o momento X e daqueles que eventualmente podem continuar a trajetória de sucesso de um empreendimento. Porque a gente também observa isso ao longo, né, da observação dos negócios, que empresas que são um sucesso com o seu patriarca fundador e que de repente passa por uma segunda geração e se perde, né? Já diz um ditado que vô rico, pai nobre, neto pobre, né? Porque muitas vezes não é feito essa transição e mesmo, não, eu diria assim, em alguns casos não é por má fé, é por talvez não ter essa consciência de que é importante você soltando as rédeas, orientando, lapidando, conduzindo, né? Por outro lado, quem está recebendo de uma outra geração, ter essa condição de estabelecer uma relação amistosa entre a autoridade e o respeito que se tem que ter ao pai ou ao avô, por exemplo, né? Mas ter essa real noção de que a autoridade ela é relevante para o mundo empresarial. Seja uma empresa familiar ou uma empresa sem dono, a autoridade, a linha de autoridade já se mostra no organograma, né? Está ali a linha de autoridade, está ali a linha de liderança. Então, talvez essa dosagem, né, entre a experiência, a vivência, passando para essa nova geração, preparando, né, essa geração para que, se for vontade, aí você tocou num ponto agora há pouco extremamente importante, que é vocacional. Por vezes, as pessoas têm a empresa, mas não são vocacionadas para aquele negócio. Elas têm desejo de fazer outras coisas, mas ficam presas a uma cultura, muitas vezes, familiar, que diz que o filho não pode deixar de fazer o que o pai fez e o neto não pode deixar de fazer o que o avô fez.
né? Então eu vejo que é um ponto que a gente tem que encontrar esse equilíbrio, né? Eu até brinquei, tem que fazer terapia em grupo, mas me parece que a figura de um consultor neste momento, quando a gente discute, principalmente que eu quero também aproveitar e emendar com a questão da sucessão efetivamente, não pela falta de um fundador, mas às vezes já cansou, né? Falou, não quero mais, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar aquilo que se trabalhou durante 50, 60, 70 anos, né? Por que não aproveitar? Mas esse processo de sucessão, ele também tem que ser desenhado, tem que ser planejado, tem que ser muito criterioso, né, Nieves? Sim, tem que ser muito criterioso mesmo, porque, como eu digo, envolve os dois círculos, a família e a empresa. E, assim, procurar esse equilíbrio nem sempre é tão fácil como se pensa, porque é fácil falar, mas vivenciá-lo é outra coisa. Então, é um assunto, assim, é um tema que requer profissionais envolvidos ali para mediar, né? Tem que ter um mediador. Às vezes tem um advogado da família que vem lá e está ali intercedendo. E tem o problema assim, daquela obrigatoriedade a tem que ficar na empresa da família. Gente, eu acho isso crueldade, porque se você não tem essa vocação e você tem outras aspirações, imagina ser obrigado a ser médico. Mas eu não quero ser médico, eu quero ser jogador de futebol. Meu Deus, deixa a pessoa ser jogador de futebol. Qual o problema? Nenhum. Mas há aquela obrigatoriedade. Então, às vezes criam-se amarras ali, como fosse uma obrigação, uma âncora, que eu tenho que arrastar comigo, porque se eu não ficar na empresa da família, eu já não sou uma pessoa benquista na família. Eu estou abandonando a família. Isso é muito cruel. Então, são temas realmente que são muito delicados. A gente ficaria aqui N horas falando sobre o tema e é difícil ter assim um consenso de dizer, o melhor é isso ou aquilo outro. Cada um tem que entrar o seu melhor. Qual é a melhor forma? Às vezes os filhos vão fazer sua vida fora e buscam outras atividades porque achavam que o sonho delas era fazer A, B, C ou D. E depois se dão conta que aquilo não lhes dá aquele prazer que eles esperavam, nem remuneração, nem nenhum tipo de prazer. E voltam para a família. Tem que ser acolhido. Ela vivenciou uma experiência ali, não era aquilo que ela esperava daquela profissão, e o retorno tem que ser natural e normal, e vai trazer aquela experiência para aproveitar dentro daquela organização. Então, assim, é você tratar com várias círculos, vários patamares ali, com várias culturas, que vai se mudando, a cultura vai mudando com o tempo. Os filhos também vão criando outras culturas, convivem com outras pessoas, trazem suas experiências. Então, conciliar tudo isso é o grande desafio da empresa familiar. Começa, é claro, o planejamento, porque, como você falou no início, nem sempre tem, a maioria não tem. Inclusive, todo mundo fala, o Brasil é um país empreendedor. Sim, empreendedor, às vezes, por falta de opção. Então, tem o despreparo. Então, a pessoa vai lá porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que montar um negócio para sobreviver. Diferente. E aí até consegue sobreviver, vai ali levando por anos a fio, sustenta a família, e aquilo vai crescendo e tem que tomar outros rumos. E se não toma outros rumos, falece. Aí é complicado. Então, por isso que eu digo, é um dos temas assim, mais polêmicos que podemos encontrar, mas eu recomendo sempre, busque ajuda. Um consultor, um mentor, porque nas grandes corporações tem lá um mentor que vai acompanhando o filho no seu caminhar ali. Numa pequena empresa não tem como ter essa persona aí que vai fazer isso. Então, o pai vai ter que ir lá conduzindo, ir abrindo mão aos poucos, dando indicações. Olha, filha, aqui você acertou, ali você errou. E é complicado porque, normalmente, o empreendedor, ele é autoritário por natureza. Então, o filho entender que o pai é assim, porque também o mundo fez assim, porque senão ele não sobreviveria, é complicado também. Então, por isso que eu digo, esse choque de gerações é crucial para a sobrevivência da empresa, se não administrado. É muito, muito complicado. Então, eu sempre sugiro, busque ajuda. Não é vergonha buscar ajuda. Busque ajuda, mas mantenha a sua empresa. A empresa não tem que morrer com o dono. Isso é crueldade também. A empresa, ela se retroalimenta. Ela pode ter um gestor de fora. Se você, eu não quero ficar na empresa.
Ok, então vamos buscar alguém que tenha essas competências e vamos levar para frente. Mas, claro, tem alguém que vai estar ali no comando, falando pela família, né? Então é muito importante. E também, vamos supor, se tem aquele que realmente não tem vocação, ou por comportamentos inadequados, aquilo outro, ele é herdeiro do patrimônio, mas não da empresa. Aí está sujeito, né? Para isso tem um contrato social. Não é necessário que ele seja o dono da empresa, vai, substitui esse valor por outro bem. Isso é comum. Na antiguidade era isso. As mulheres não entravam na herança dos negócios, mas sim do patrimônio. Era uma forma que se encontrou. Então, a gente não pode ignorar o que já foi no passado, como eu digo, no passado era assim, agora é diferente. Não, podemos ter um meio termo ali, encontrar uma saída, uma solução, uma brecha, algo que me ajude a continuar a minha atividade econômica ali, com ou sem a família toda ali envolvida, né? Porque às vezes, quando envolve primos, né? Às vezes eram irmãos, eram sócios. Aí vem os primos. Puxa, primo é muito bom, eu amo meus primos. Mas será que eu amaria trabalhar com os meus primos no negócio? Não sei. Então, nem sempre. Não. Às vezes não quero, pronto. E aí? Então tem que se administrar isso, né? É Vamos ter que esse achar um um ponto aí. equilíbrio. É esse É, equilíbrio. Nieves, eu vou dizer que na nossa xicrinha de café não deu nem tempo de tomar o segundo gole, viu? O tempo voou, porque a conversa boa é isso que acontece. Nieves, você já fica aqui, ó, de antemão, intimada a vir mais vezes no nosso canal da NTBA, que o tempo voa e você tem muita coisa para falar, tem muitos outros temas para nós abordarmos. E você, eu gosto muito de conversar com você, porque você é essa fluidez, você é esse furacão espanhol que cá entre nós é maravilhoso, né? Então eu queria muito te agradecer a sua participação no episódio do nosso canal da NTBA, já intimando você a vir mais vezes, viu? muito obrigado, eu agradeço, peço desculpas. Às vezes as pessoas confundem com o meu jeito de ser, mas é porque eu sou incisiva assim mesmo, faz parte do meu DNA, do meu perfil, até na universidade também. Ah, ela ignora. Não, gente, você não pode também ficar com nhenhenhenhenhen. Nos negócios, tem que ser assim, claro, transparente, incisivo. Então, às vezes, esse tipo de comportamento, as pessoas se jogam, falam, nossa, como é que ela fala, não sei o quê. Então, me desculpem se vocês se interpretaram mal, mas de qualquer forma, a vida também não dá muita possibilidade de muito melindre, É né? A vida é muito isso, né? dura, não dá possibilidade, principalmente para as mulheres. Então, seja forte, vai lá em frente, converse, negocie, tá bom? Então, muito obrigado, eu aceito sim, é um prazer também estar sempre com você. Você é a pessoa que eu aprendo sempre. As suas experiências também são engrandecedoras e é muito, muito prazeroso sempre discutir temas que são relevantes para o mundo dos negócios, né? A gente também faz todo esse trabalho para ajudar, né? Ajudar que outras pessoas prosperem. Se o mercado não prospera, nenhum de nós prospera, né? Então todos têm que prosperar. A empresa familiar é o alicerce e ela tem que prosperar porque é ela que alimenta também grande parte do nosso rendimento, né? Então, muito obrigada e estarei aqui sempre que necessário. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nieves, com o oferecimento da construtora Miramar, que sempre tem um empreendimento certo. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar, que seguramente, empreendedor, você vai encontrar aquele seu cantinho gostoso para viver com muita tranquilidade, muita paz, muita segurança com a sua família. Também com o apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você por toda a trajetória empresarial do seu negócio. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. E também com o oferecimento de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa concentrar ali nas suas relações, fazer bons negócios e fazer a sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!